Não, que modo avião? Cara, hoje até avião anda sem celular no modo avião. Fala moçada, beleza? Polêmicas vazias na área. De novo, polêmicas vazias, hard news. Você ouviu certo, é hard news. Não é fake news, que é moda na internet. Aqui é tudo real. É o seguinte, e a seleção da FIFA, hein? Que bela porcaria. Não, brincadeira, tem coisas muito boas e tem grandes injustiças. E antes do programa começar, eu preciso pedir desculpas à FIFA, porque no último programa foi sobre o Prêmio Puskás e a gente mostrou os gols concorrentes, os gols que estavam na final, as sugestões do Polêmicas Vazias e alertamos que tinham 3 erros na lista, incluindo o gol do Mandzukic, que era um dos que eu elenquei como um gol irregular, saiu no dia 3 de junho. Só que eu falei 3 de julho. O gol foi marcado no dia 3 de julho, ou seja, um dia depois do prazo. Ah, Bruno, mas você é muito exigente. Ou seja, eu errei, fiz merda e coloquei um gol legal como um gol irregular. Sorte que o gol do Mandzukic não foi para a final, sorte que o gol do Mandzukic também não ganhou, né? Já que o gol vencedor, com toda a justiça, foi o gol do Olivier Giroud. Mas e a seleção da FIFA, o World 11, ou seja, os 11 melhores jogadores da temporada? Lembrando, esses 11 melhores jogadores já foram os melhores jogadores do ano, mas como o FIFA The Best mudou, o recorte agora é um recorte da temporada e fica inclusive mais fácil, né, para se fazer a votação, para se chegar a algumas conclusões. Só que essa votação, diferentemente de outras votações de prêmios da FIFA, ela é uma votação 100% feita com jogadores profissionais, porque na verdade a FIFA incorporou uma seleção que não é dela, né? Ela terceirizou a eleição da seleção do ano e eu vou explicar direitinho os critérios do FIFA Pro, que é quem elege esta seleção que tem muitos nomes justos e nomes péssimos. A FIFA Pro é a Federação Internacional dos Jogadores Profissionais de Futebol, uma entidade criada em 1965, portanto não foi criada ontem e sim equivale a um grande sindicato mundial de jogadores de futebol. A entidade representa hoje mais de 70 mil jogadores ao redor do mundo e foi formada lá atrás, como falei, em 65, por associações da Escócia, da França, da Itália, da Inglaterra e da Holanda. Essas 5, inclusive, são membros da FIFA Pro até hoje. E por sinal, o primeiro presidente da FIFA Pro foi o Bob Charlton em 1966. A entidade foi fundada em 65 e em 66 o Bob Charlton estava no auge da carreira, inclusive no final daquele ano de 66 seria campeão do mundo e eleito o melhor jogador do planeta e ele presidiu a entidade, foi o primeiro presidente, importantíssima figura para que se lutasse pelas melhorias da negociação de direitos, pela questão de treinamentos, de estrutura e tudo que envolve o mundo do futebol. Em 95, inclusive, o mundo do futebol mudou graças à Lei Bosman, tá aqui a foto do Bosman, você que não conhece, que foi um cara que, com o apoio da federação, conseguiu brigar contra o seu clube e conseguiu arrancar todas as amarras e ficar livre ao final do contrato para negociar o seu futuro, ou seja, foi o fim do passe, foi o fim da escravidão para os jogadores de futebol. Muita gente reclama que isso deu muito poder para os empresários, que tirou um pouco de poder dos clubes. Acho que tem muita coisa válida na discussão, mas o importante é que em 1995, graças a um cara e à FIFA Pro, o mundo do futebol mudou radicalmente as negociações, mudou radicalmente as suas relações entre clubes e jogadores. Mas vamos ao que interessa, né? Chega de gué, de papo, se bem que cultura e informação é sempre bom, mas vocês querem mesmo é saber da seleção, saber da corneta, saber das sugestões e por aí vai. E do nosso polêmica aleatória, que hoje é um polêmica sugerido por alguém e que no final das contas teve muito like, então para apelar a gente vai disso aí. Sexy ou Playboy? Qual revista foi melhor? Bem, vamos lá. E como é que é feita essa votação? 4 meses antes do resultado final, a FIFA Pro distribui cédulas. Esse ano foram mais ou menos 45 mil cédulas distribuídas e a ideia é que o máximo de jogadores possíveis participe da eleição. E aí, no final das contas, esse ano ficou ali na casa dos 26.600 votos para se chegar à eleição. Então, cada país manda os seus votos
para lá e no final das contas os jogadores mais votados por cada posição acabam ficando na seleção. Eles criam uma lista prévia de 55 nomes, dos 55 nomes saem os 11 eleitos como a seleção do ano. E aí a seleção ficou esta aqui, ó, uma seleção que tem Buffon voltando ao time depois de um bom tempo, né? Houve um monopólio durante 5 temporadas de Casillas e depois mais 4 temporadas de Manuel Neuer. O Buffon retorna agora depois de muito tempo e com toda a justiça, diga-se de passagem. Daniel Alves aparece aqui, ó, entrou pela primeira vez nessa seleção em 2009 e só ficou fora de lá para cá em 2010 e 2014. Lembrando que essa seleção do World Eleven, do time ideal do mundo do futebol, foi criado em 2005. E Daniel Alves é o primeiro nome que não deveria estar aí. Aí você vai falar, poxa, mas que absurdo. Ele fez muitos gols pela Juventus, foi decisivo na reta final da Liga dos Campeões. Sim, é verdade, mas nem titular a temporada inteira ele foi. Em vários momentos ele perdeu o lugar para o Lichtsteiner e nem atuando como lateral, porque o Daniel Alves, quando fez esses jogos aí que a gente está falando que foram de fato decisivos, ele atuou como ala. E o melhor lateral do mundo na temporada passada foi o Carvajal, que jogou demais, dando 12 assistências pelo Real Madrid, volta e meia ainda meteu uns golzinhos, mas com um percentual de passe que bateu na casa dos 90%, praticamente todas as jogadas que caíam nos pés do Carvajal tinham continuidade, um lateral com enorme equilíbrio de poder de passe, de chegar à linha de fundo para cruzar e de retorno para a marcação pelo lado direito, portanto, Carvajal deveria ter sido o eleito o melhor lateral pela turma que votou, mas, como a gente vai mostrar mais na frente, é uma votação que já há um bom tempo vai muito pela grife, vai muito pelo voto automático, vai muito pelo nome, não necessariamente pelo desempenho na temporada, o que acaba cagando a lista. A dupla de zaga tem Bonucci e Sérgio Ramos, o Bonucci estreando no time e com toda a justiça, lembrando que em maio o The Telegraph elegeu o Bonucci o melhor defensor do mundo. O Marcelo acabou entrando em segundo lugar. E aí quando a gente fala o termo defensor, é bom explicar por quê. Porque é o critério para essa votação. Você vota ali em um goleiro, você escolhe 4 defensores, e aí é por posição, não é por função. Então eu posso, por exemplo, votar em 4 zagueiros. Eu posso votar em 3 laterais e 1 zagueiro. Então a gente já teve algumas adaptações nessa seleção de jogador que é de uma função atuando em outra para poder compor o time. Então o Bonucci foi eleito um dos melhores defensores do mundo. Não foi necessariamente o melhor zagueiro, ele foi o melhor entre zagueiros e laterais. Só para deixar muito claro, a eleição de maio, o Bonucci justíssimo está aqui e ele entrou nesta eleição pelo que fez pela Juventus, não pelo que está fazendo no Milan, que por enquanto é muito pouco ainda. O Sérgio Ramos, figurinha carimbada e que foi decisivo para o Real Madrid em vários momentos, jogando atrás e jogando na frente, fazendo 10 gols pelo Real Madrid, alguns deles importantíssimos. Portanto, nada mais justo do que um zagueiro líder, eficiente e ainda goleador aparecer na lista dos melhores do mundo, do time ideal, mais uma vez. Na lateral esquerda temos Marcelo, um nome óbvio, né? Talvez tenha feito uma das melhores temporadas da carreira, importantíssimo no apoio, defendendo cada vez melhor, encontrando cada vez mais o equilíbrio, tanto no Real Madrid quanto na seleção brasileira, portanto o Marcelo não tem questionamento algum. Como também não há questionamentos para Luka Modric e Toni Kroos. O Toni Kroos que volta à seleção depois de 2014, né, no ano da Copa do Mundo. Toni Kroos apareceu no time ideal e o Luka Modric já está pelo segundo ano consecutivo. São os dois motores do meio-campo do Real Madrid, os caras que dificilmente erram passe, que têm total controle do setor e fazem do Real Madrid uma equipe tão eficiente e que tem tanta frieza na posse de bola no meio-campo. Luka Modric e Toni Kroos, votos justíssimos. Agora vem o problema. E olha que para o Iniesta ser um problema é difícil. O que diabos fez Iniesta, e a gente já falou isso aqui na lista dos melhores do mundo da FIFA, quando saiu a lista dos candidatos, mas o que fez o Iniesta para aparecer no time ideal da FIFA na última temporada? O Iniesta, a gente já trouxe esse dado aqui em outro programa, não completou 22 jogos da temporada, só fez um gol. Não foi decisivo, não foi fundamental para o Barcelona, não foi regular, não conseguiu ser brilhante. Portanto, não há nenhum sentido do Iniesta aparecer entre os melhores meio-campistas.
Agora, é um cara que está na lista desde 2009. Ele é um nome constante desde então. E aí já abriu espaço para Xabi Alonso, para outros jogadores, mas ele sempre esteve ali. Então entra no voto automático, no voto da grife. Porque só para citar, tivemos jogadores do setor, da posição, que fizeram muito mais do que ele. E tem uma curiosidade, o Kanté, ele foi o 5º meio-campista mais votado pela FIFPro no time ideal da FIFA. E ele perdeu por pouco mais de 2.000 votos. Por 2.000 votos e 300 e pouquinho, o Kanté não superou o Iniesta. E que seria muito mais justo, né? O Kanté foi o melhor jogador da Premier League, fazendo uma função muito difícil, num time que bateu o campeão com algum conforto e criando um impacto muito grande no campeonato inglês. Portanto, o Kanté deveria estar na seleção, ou poderia estar na seleção, e poderia ser no lugar perfeitamente do Iniesta, porque, repito, é por posição, não é por função. Então esse meio-campo teria uma formação real, o Kanté como um primeiro homem e à frente dele o Modric ou o Toni Kroos. Numa outra formação, e que seria também mais justa que essa, você teria o Casemiro, também um dos mais votados. Ele esteve entre os 7 mais votados, perdeu para Kanté e para o Isco, que poderia perfeitamente também estar aí. O Isco foi fundamental no Real Madrid, brilhante na reta final de temporada, muito graças à titularidade do Isco, que vive o melhor momento da carreira. Portanto, você poderia ter numa formação o Casemiro no lugar do Kanté, ou na outra recuar mais o Toni Kroos, por exemplo, e ter Modric e Isco. Nessas duas possibilidades, você teria mais justiça do que o Iniesta no time, que nessa temporada não justificou sua presença no time, a não ser pela grife. Por falar em grife, essa semana foi aniversário do Rei Pelé, que não é só grife, né? Ele de fato é o maior jogador da história do futebol por tudo que conquistou, pelo impacto que produziu no futebol, pelo antes e depois do Pelé. Já fizemos polêmicas vazias, vários programas que envolveram o Pelé, eu já expliquei aqui tecnicamente a mudança de critério de maior para melhor. Mas fiquemos no maior e no melhor documentário já feito sobre o Pelé, tá aqui, Pelé Eterno, lançado em 2004, mas um documentário começou a ser pensado, pasmem, em 1981. Lá atrás, quando o Pelé foi eleito o atleta do século, já se tinha a ideia de criar este documentário. O projeto acabou engavetado e depois foi retomado em 1999, demorou 5 anos para ficar pronta. Dirigido pelo Aníbal Massaini Neto, é fácil de encontrar. Se na sua cidade ainda tiver uma locadora, a sua geração talvez não saiba nem o que seja uma locadora, mas isso já existiu no mundo. É um lugar onde você ia lá, alugava DVDs, lá atrás fita VHS. Então façam uma visita a esse quase museu e consiga um Pelé Eterno, ou baixe em algum lugar, ou dê um seu jeito, mas assista porque vale muito a pena, é a dica cultural de hoje. Continuando a nossa escalação, temos Messi e Cristiano Ronaldo, nenhuma surpresa, né? Números, atuações, impacto, poder de decisão, tá tudo aí que justifica a presença de Messi e Cristiano Ronaldo. Os dois, inclusive, estão nessa seleção desde 2007. Curiosamente, em 2007, o Cristiano entrou na seleção como meio-campista. E ao lado dele tinha Kaká e Gerrard, para você ver como essa seleção já precisou de algumas adaptações, né? É bom lembrar que em 2007 o Cristiano exercia um outro papel, né? Atuando muito mais pelo lado, quase como um ponta mais inventivo, de muitos dribles, de muita velocidade. Hoje ele já foi se reinventando, cada vez mais próximo ao gol, se tornando cada vez mais um cara de área. Inclusive nesta seleção ele aparece como o atacante central, né? Tendo o Messi pelo lado direito e o Neymar pelo lado esquerdo. E aqui entra o nosso último nome e mais um problema. Porque a gente já falou aqui que essa não foi uma temporada do Neymar de melhor do mundo, por mais que ele tenha concorrido ao prêmio de melhor do mundo, mas teve gente fazendo mais que ele. Eu já mostrei isso em outros vídeos, mas não custa repetir. Por exemplo, o Dybala jogou mais do que o Neymar na temporada passada, se envolvendo em mais gols e no final das contas ganhando inclusive mais troféus, sendo mais decisivo para o seu clube. Assim como foi, por exemplo, o Suárez que estava no time ideal da temporada anterior, perdeu o lugar dessa vez justamente para o Neymar. O Suárez, que foi o 4º atacante mais votado, mas ficou 11.000 votos atrás do Neymar, então foi uma distância considerável. Mas o Suárez, na minha visão e do Polêmicas Vazias, que é feito por mim,
jogou mais do que o Neymar. Aí tem pitaco de produção, mas normalmente eu escuto e ignoro. Isso sem contar que tivemos, por exemplo, uma temporada absurda do Harry Kane e do Mertens, mas eu entendo que aí seria alternativo demais. Muitos desses votos, repito, não acompanham toda hora os campeonatos internacionais, não estão corriqueiramente acompanhando e aí entra no voto da marca, da grife, da fama e do Diaba 4. Tá, então roda aí opiniões, por favor, para terminar o assunto. Bem, eu falei há pouco sobre a questão de como é que são computados os votos. No final, você consegue fazer o World Eleven de cada país. A FIFA Pro tem dividido o time de cada país, dos jogadores mais votados de cada nação. E aí, pasmem vocês, saiu no Chile o Cláudio Bravo como o melhor goleiro da temporada passada. E aí, me desculpe, eu não sei quantos mil votos foram, mas os milhares de votos estão errados. Por mais que se tenha patriotismo envolvido, a temporada do Cláudio Bravo foi horrorosa. Ele não conseguiu ser o melhor goleiro nem do Manchester City na temporada passada, tanto que perdeu a titularidade, com seguidas falhas, com erros e que acabou terminando com a paciência do Pep Guardiola. Portanto, colocar o Cláudio Bravo como o melhor goleiro do mundo na temporada passada é uma pachecada em chileno. Para se ter como curiosidade, e aí são curiosidades menos absurdas, não entram no opiniões, no Quênia eles botaram no Wanyama, que é jogador do Tottenham, que fez uma temporada fantástica em 2016 e 2017. Mesmo eu discordando do voto, ele é um voto mais plausível do que o Cláudio Bravo, porque o Wanyama de fato jogou demais. Não para estar entre os 3 melhores da sua posição, para estar na seleção da FIFA Pro, mas pelo menos você compreende. E o Salah apareceu na lista do Egito. E aí você pôs, mas que coisa, é uma pachecada em egípcio. Nem tanto, o Salah jogou demais na temporada passada, tanto que foi contratado pelo Liverpool como reforço. Também é forçado, mas não chega a ser uma opinião que você não tem o direito de ter. Mas o Cláudio Bravo não dá, né? Então é isso, acabou, né? Polêmicas vazias, eu não posso pedir mais like, né? Eu aprendi com o Whindersson Nunes que não se pede mais likes, nem pra se inscrever, por sinal ele pede like pra caramba, depois eu fui ver os vídeos lá e vi que ele não cumpre nada do que ele diz. Mas enfim, não vou pedir like, nem compartilhamento, nem nada, nem sininho, nem o caralho 4. Se você gostou, ótimo. Se não gostou, foda-se. Polêmica aleatória. Ainda bem que nós temos uma equipe agora nova, maior, porque se fosse depender do nosso antigo chefe e próprio funcionário, ele tava fudido. Bem, polêmica aleatória, revista Sex ou Playboy. Eu lembro que a minha primeira revista que eu comprei foi uma Playboy. Acho que foi a Playboy da Adriane Galisteu, se eu não me engano. Baita Playboy. Playboy, pra quem não lembra, ela não era só uma revista de mulher pelada. Ela tinha ótimas entrevistas. Algumas das melhores entrevistas da época, elas eram feitas na Playboy. Tinham matérias muito legais e as fotos elas procuravam não ser tão vulgares, né? Elas procuravam ter um pouco de cunho artístico aí. Então teve muito fotógrafo que fez fama na Playboy. Então a Playboy sempre foi uma marca muito maior. Ela sempre tentou tratar a nudez de uma maneira mais poética até. Então eu prefiro a Playboy. A Playboy marcou mais a minha início da adolescência do que a revista Sex. Eu fui ter acesso só depois, ela era mais difícil de achar, mas enfim. Minha mulher sabe que quando eu faço essas pesquisas é puramente profissional. Então, um abraço, até semana que vem.